Assim diz a palavra do Senhor, a começar do título do Salmo: oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva secou-se o meu coração, até que esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Hoje a pregação vai ser baseada nesse salmo. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, e também visitantes que estão conosco, nas últimas semanas, os últimos domingos à noite, nós temos ouvido vários salmos de lamento, e em cada um desses salmos de lamento temos ouvido sobre a consciência do pecado do salmista, também sobre a confissão dos pecados, a esperança que eles tinham na restauração do seu estado de queda, com base na misericórdia de Deus, na aliança de Deus. Tudo isso nós percebemos também aqui no Salmo 102. Mas nós também temos ouvido nessas pregações, nos Salmos de Lamento, que cada salmo
apesar de manter esses pontos de contatos em comum, cada salmo tem a sua particularidade. Na pregação do domingo passado, por exemplo, no Salmo 51, nós aprendemos que naquele salmo o salmista busca com toda a força obter a certeza do perdão dos pecados e assim consolar o seu coração. Agora no Salmo 102, o foco está na esperança do aflito, a esperança que ele tem de ser ouvido pelo Senhor e de voltar a desfrutar de uma alegria que ele não pode obter jamais durante essa vida passageira. A alegria que esse aflito busca não pode ser alcançada em nenhum dos recursos desse mundo, mas somente no Deus que, em contraste com esse mundo passageiro, é eterno, cujo nome está presente em todas as gerações. Essa alegria que o salmista busca também não pode ser desfrutada plenamente nesta vida, mesmo para aqueles que alcançam a promessa de Deus, mas eles esperam em Deus poder desfrutar plenamente dessa alegria no novos céus e na nova terra que Deus está preparando. Então, com base no Salmo 102, ouçam a pregação da palavra de Deus com o seguinte tema: o Senhor consola os aflitos com a promessa da salvação que Ele realizou por meio de Cristo e com a promessa de alegria que eles desfrutarão na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Durante essa pregação, nós ouviremos sobre o clamor do aflito, a esperança do aflito e a salvação daqueles que esperam em Deus. O aflito do Salmo 102, ele derrama o seu clamor diante do Senhor, porque em ninguém mais ele pode alcançar favor para escapar da aflição que ele está enfrentando. Ele sabe que somente o Deus da aliança, aquele Deus que prometeu que sempre estaria perto do seu povo, somente Ele pode remover de vez essa aflição. O primeiro versículo: ouve, Senhor, e cada vez os irmãos estão aprendendo sobre a especialidade dessa palavra Senhor, escrita com letra maiúscula, que é o nome especial de Deus, o Deus da aliança. É para esse Deus que ele apela: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não te ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar e dá-te pressa em me acudir. O aflito que busca o Senhor porque sabe que não pode encontrar solução fora do Senhor, em ninguém e em nada nesse mundo, ele clama ao Senhor com todo o fervor da sua alma, porque ele reconhece, ele sabe que ele não pode suportar essa aflição por muito mais tempo. As palavras no final do verso 2, dá-te pressa em acudir-me, mostra que a aflição no coração do salmista estava consumindo de tal maneira que ele reconhece, ele não tem condição de suportar essa aflição por muito mais tempo. E ele precisa, no íntimo do seu coração, voltar a ter esta alegria da salvação. O aflito que busca o Senhor, porque sabe que não pode encontrar a solução em nenhum outro lugar, e que busca o Senhor com toda a intensidade da sua alma, porque ele sabe que não pode suportar essa angústia por muito mais tempo, esse salmista derrama o seu cântico, o seu clamor diante do Senhor na forma de um cântico de lamento. Você,
No título, esse título que está não em negrito, esse título que está em negrito é da própria editora que publicou a Bíblia, mas esse título que está em itálico faz parte do texto original da Palavra de Deus. E na segunda parte desse título diz: derrama o seu queixume perante o Senhor. A palavra para queixume aqui é um cântico de lamento, é uma queixa, uma petição, um lamento, uma oração em forma de cântico. O salmista, ele apresenta a sua queixa em forma de cântico, porque no final das contas ele sabe, e também nós como igreja, quando cantamos os salmos de lamento hoje, sabemos que por meio desse salmo nós celebramos a Deus confiadamente, porque nós sabemos que o Deus que nós estamos clamando por meio desse salmo já agiu em nosso favor e já garantiu para nós aquilo que foi prometido por meio do salmista. O clamor do Salmo 102 brota de um coração que está sendo consumido pela angústia. Não é um coração que está passando por uma aflição qualquer. Os versículos 13 a 11 agora vão descrever a intensidade, a profundidade e o prolongamento da angústia que o salmista estava enfrentando. Por isso mesmo é que ele está apelando ao Senhor, o Deus da aliança, que não vire o rosto, que não deixe de responder e que se apresse em respondê-lo. E ao acompanharmos agora a leitura dos versículos 3 a 11, percebam os irmãos que essa angústia que o salmista está sofrendo, ela é contrastada no versículo 12 com a eternidade de Deus. Ele vai demonstrar por meio dessa angústia que o fato de que a sua vida é passageira e ele não encontra nessa vida uma solução para o seu problema, ele coloca isso em contraste com o fato de que Deus é um Deus eterno. Então nós veremos por que ele está fazendo esse contraste. Então a partir do versículo 3 e também no versículo 11, o último versículo dessa sessão, nós percebemos que o salmista havia perdido o prazer em tudo que há nessa vida. Ele não sentia mais prazer e tudo que restava para ele era esperar o dia da morte, esperar o dia quando tudo ia acabar. Versículos 3, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como fornalha. Versículo 11, ele volta a falar sobre a iminência do fim da vida, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Ele, na sua angústia, sem esperança e sem encontrar em qualquer recurso dessa vida uma solução para o seu problema, ele vai definhando e vendo a sua vida indo embora, sem desfrutar das coisas proveitosas, prazerosas dessa vida. Enquanto ele via a sua vida indo embora, ele carregava no próprio corpo as dores, a falta de prazer de comer, a solidão e a perturbação e o desprezo causado por pessoas que no momento que ele mais precisava de amigos, mostraram ser os seus inimigos. E ele então chega ao ponto, no versículo 9, de estar desgostoso de tudo. No versículo 9, por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. No Antigo Testamento, uma das maneiras como homens e mulheres de Deus mostravam a sua angústia, a sua tristeza, a perturbação da sua alma, era por abrir mão de qualquer coisa que representasse uma alegria e um prazer, e muitas vezes eles passavam dias sentados sobre a terra, jogavam terra sobre a cabeça, as suas vestes do dia a dia eram substituídas por vestes rústicas. Então qualquer coisa que simbolizasse prazer e alegria eram deixadas de lado, porque eles queriam externar
que não adiantava ficar fazendo uso dessas coisas que demonstravam algum prazer e alegria, enquanto que a sua alma estava profundamente aflita. E isso é o que ele faz aqui. Ele passava os dias na cinza. Ele já havia dito que ele se esquecia até de comer o pão, final do versículo 4, até me esqueço de comer o meu pão. E agora ele expressa que a sua comida era ficar sentado sobre a cinza, e a sua bebida era misturar as suas lágrimas, enquanto ele lamentava o seu estado de miséria e de desgraça. O salmista, como acontece geralmente nos salmos de lamento, ele reconhece que o que ele está sofrendo, a angústia que está pesando sobre o seu coração, é resultado dos seus próprios pecados. O versículo 10, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e me abateste. Então, ele havia experimentado muitas coisas boas da parte do Senhor, mas agora ele também estava experimentando o peso da ira de Deus por causa dos pecados que ele havia cometido. Ele sabia que Deus é justo em cobrar dele, em castigá-lo por causa dos seus pecados. Mas como nós temos aprendido também nesses salmos de lamentos, é que como povo da aliança, apesar de muitas vezes nós pecarmos contra Deus e até nós temos de ser disciplinados pelo Senhor por causa dos nossos pecados, nós sabemos o Deus que nós servimos. E nós sabemos que nós podemos, apesar dos nossos pecados, recorrer ao Deus e à sua misericórdia, na esperança de que Ele possa aliviar de sobre nós a sua mão. Não porque nós não merecemos ser disciplinados, e não porque nós não merecemos experimentar o peso da ira de Deus contra os nossos pecados. Embora nós também temos aprendido que o castigo de Deus contra os nossos pecados nunca é definitivo e final, porque o castigo de Deus definitivamente contra os nossos pecados já foi castigado em Cristo Jesus. Mas como povo da aliança, o Senhor nos disciplina e nos corrige, e por meio da sua pesada mão, Ele nos humilha, nos abate, para nos trazer, para nos levar para mais perto dele. E isso ele está fazendo mais uma vez com o salmista, porque o salmista está provando de uma maneira intensa o peso da ira de Deus contra o seu pecado, ainda que essa mão pesada não seja um castigo definitivo e final, uma condenação. Mas veja como ele descreve, versículo 4, ferido como a erva, secou-se o meu coração. Então não tinha mais aquele fervor no coração por Deus. Até me esqueço de comer o pão, os meus ossos se me apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Essa expressão aqui, irmão, não é que, eu sei que às vezes a pele colando no osso é mais uma ideia de alguém que está sem comer e fica muito magro, né? Mas aqui não, aqui a sensação, vocês talvez já experimentaram isso, que quando a gente está naquela angústia intensa e a gente começa a gemer e o corpo se contrai todo, não acontece isso? Então os gemidos eram tão intensos que na contração ele sentia a pele tocando ao osso, dado a intensidade dos gemidos que ele estava sofrendo. Sou como pelicano no deserto, como coruja das ruínas, não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Na sua angústia ele não conseguia dormir e experimentava a solidão porque ninguém queria estar perto dele. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam contra o meu próprio nome. Então, não tinha a companhia dos amigos e o consolo, ainda que servisse apenas para talvez aliviar um pouquinho o seu drama, mas nem isso ele provava. E ouvia as zombarias dos seus inimigos
sem respeitar o seu nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Na sua angústia, sem enxergar alívio, sem enxergar uma solução, ele gemendo em meio à sua angústia e percebendo que sua vida cada vez mais ia se definhando e perto estava realmente de morrer, de deixar essa vida. Mas veja no versículo 12 que há uma mudança, realmente é uma subida aqui de tom, porque ele contrasta todo o sofrimento e angústia que ele está passando, o resultado de uma vida transitória, cheia de dores, de sofrimento, e onde não se pode encontrar a solução. Ele contrasta isso com o fato de que Deus, tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então, para o salmista, esse contraste entre a sua angústia, o seu sofrimento e o fato de que Deus é um Deus eterno, isso realmente é uma coisa importante aqui no Salmo. Porque a eternidade de Deus é a esperança do salmista numa vida transitória e cheia de sofrimento. Ele não busca a solução dos seus problemas na transitoriedade da vida, mas ele realmente olha e apela para a eternidade de Deus. É na eternidade de Deus que ele encontra o consolo para os sofrimentos que ele estava passando. Ele descreve o seu lamento sem nenhuma percepção de alívio e de solução para os problemas. Mas quando ele olha para a eternidade de Deus, o que a gente vai ver daqui para frente é essa esperança do salmista realmente se levantando com toda a força. O salmista conhece as histórias do passado glorioso do seu povo, e ele confia que o mesmo Deus que já fez o seu nome grande no meio do seu povo no passado, vai novamente agir em favor do seu povo e tornar o seu nome conhecido em mais uma geração. Ele olha a segunda parte do versículo 12, a memória do teu nome de geração em geração. Esse aflito que olha agora para Deus e medita na eternidade de Deus, encontra esperança na eternidade de Deus, no Deus que vai além da nossa vida transitória e sofrida. E ele então, por causa dessa esperança no Deus eterno, no Deus que permanece apesar das gerações que passam diante dele, em seus sofrimentos, no versículo 13, ele tem a esperança de que o momento do fim da aflição do seu povo haveria de chegar. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua porta. E no versículo 14, o salmista consegue ver a reação do povo da aliança quando o dia chegar em que Deus vai remover esse opróbrio, essa aflição. A reação do versículo 14, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem no seu pó. Quando eu fiz o meu trabalho em casa, eu traduzi essa palavra condói com o mesmo sentido de amam, porque é um paralelismo que está repetindo o mesmo sentido aqui, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e até com o pó de Jerusalém eles têm prazer, para indicar que naquele dia, aqueles que encontram aflição,
em qualquer coisa dessa vida, e em tudo, na verdade, dessa vida, vão encontrar prazer até nas coisas mais pequeninas, mais desprezíveis, que geralmente não damos muita atenção. Muitos salmos, quando falam de Jerusalém, se referem aos seus palácios e ao monte, como a exuberância dos montes e das montanhas. Mas agora ele está chamando a observar que naquele dia a alegria do povo será tão intensa que até nas coisas mais simples eles encontrarão motivo para se alegrar e louvar a Deus. E ele também consegue enxergar que aquele dia não será um dia de alegria somente para os aflitos de Jerusalém, mas será um dia para a alegria de todos os povos que temem ao Senhor. Versículo 15 a 17, todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Alguns desses salmos, realmente, eles avançam muito na revelação do seu tempo, como esse Salmo 102, porque ele claramente está apontando para um tempo quando o povo de Deus não será mais a nação pactual de Israel, mas será um novo povo que será criado a partir de Israel, mas que vai incluir todos os reis e todas as nações da terra. E junto, esse novo povo que vai ser formado, que é a igreja, aprenderá sobre essas verdades, como as que o salmista tem anunciado aqui, e também como aquilo que tem sido ensinado no meio do povo da aliança desde os tempos mais antigos. Versículo 18, ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. A partir do versículo 19, o versículo 19, versículo 20, complementa essa imagem de libertação que já está sendo anunciado pelo salmista a ser concretizado nesse povo que vai ser criado, que é a igreja, o povo composto não apenas de judeus, mas também de gentios. E ele diz que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Observe que o salmista, ele consegue perceber que essa obra que ele está clamando a Deus, essa salvação da sua angústia, essa libertação das aflições do tempo presente, vai acontecer no tempo em que Deus determinou para juntar os povos. E ele consegue perceber que Deus virá dos altos céus. Embora aqui perceba no versículo 19 que ele fala em termos de um olhar para baixo, mas nós sabemos que Deus fez mais do que olhar do céu para baixo. Deus desceu à terra para olhar de perto para a aflição do seu povo, para socorrer aqueles que sofrem angústias por causa do pecado, para libertar os aflitos, como aquele do Salmo 102, para mostrar a sua glória em Sião, no meio do seu povo, e não somente sobre os judeus, mas também sobre os gentios. Então, o salmista, ele consegue perceber que o cumprimento dessa promessa de redenção desse estado de opróbrio por causa do pecado há de acontecer no momento em que Deus olhar para a terra e enviar a salvação, a libertação e a redenção desses aflitos. Essas palavras
mais tarde serão ecoadas por Isaías 61, você vai ver que Isaías amplia esse conceito de Deus vindo para pôr em liberdade os cativos, os algemados, os que estão aprisionados. E esse salmo começa nessas palavras aqui, ganhar um caráter messiânico forte. E a gente vai perceber como esse salmo que começa com a agonia de um aflito, a angústia de um aflito, se transforma num salmo de promessa messiânica. Perceba isso já na mudança dos versículos 23 e 24, porque agora volta para a primeira pessoa. O salmista descreve o tempo quando Deus virá, onde o povo experimentará salvação, alegria, e Deus descerá e libertará o povo e atenderá o clamor dos aflitos. Mas no versículo 23 e 24, essa mudança para a primeira pessoa: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leve na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Quando nós estamos lendo o Antigo Testamento e também os Salmos, nós devemos sempre considerar que os salmistas, eles não são só músicos, eles não são só homens que estão expressando a experiência pessoal e a experiência da nação em forma de música, mas eles estão servindo como profeta. Por exemplo, quando nós estamos lendo a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, nos versículos 29 e 30, ele menciona o Salmo 16, um salmo de Davi, para dizer que Davi, quando falou sobre a sua sepultura, ele não estava falando sobre si mesmo, porque ele era um profeta, e como profeta ele estava prevendo a ressurreição de Jesus, porque Jesus não ficou na sepultura, e Davi, todo mundo sabe que permanecia na sepultura, e o túmulo dele era conhecido em Israel até os dias do Novo Testamento. Então, se no Salmo 16, Davi estava profetizando que o justo não permaneceria na sepultura, nem o seu corpo provaria corrupção, ele não podia estar falando de si mesmo, mas ele falava como profeta, anunciando a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E da mesma maneira, esse salmo está fazendo, inclusive muitos comentaristas, e há muitas evidências disso, de que esse salmo aqui é de autoria de Davi, embora no título, se você olhar, não tem autoria de Davi no salmo. Mas parece realmente que esse Salmo 102 foi escrito depois do Salmo 51, porque no Salmo 51, Davi, ele busca com toda a sua força a certeza da salvação, a certeza do perdão dos pecados. Nós vimos que para ele não era suficiente ele ter uma declaração de que foi perdoado. Natã, o profeta, já tinha feito isso. Ele podia levar sacrifício ao sacerdote e ser declarado limpo, mas ele não queria isso. Ele queria realmente, era no coração, ter certeza de que Deus realmente o havia perdoado. E no Salmo 51 a gente vê realmente a agonia dele, não é por outra razão, senão pelo desejo de obter essa convicção. Mas no Salmo 51, ele também clama pela alegria da salvação, que ele não estava sentindo ainda naquele momento. E agora no Salmo 102, o salmista está em busca exatamente dessa alegria. Ele vive a aflição por causa dos seus pecados e não consegue gozar de alegria nessa vida. E é muito possível mesmo que Davi tenha escrito esse salmo para expressar o desejo daquele que experimenta a aflição por causa dos seus pecados. E mesmo obtendo a certeza do perdão, tudo o que ele deseja é de novo ter no seu coração a alegria da salvação. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença na vida daquele que teme ao Senhor. Então, o eu que nós lemos no versículo 23 e 24 aqui, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias, e dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Esse eu
De fato, é o salmista como um profeta, assumindo o lugar do Salvador prometido, que desceria do céu à terra para salvar o seu povo. Mas agora, os versículos 23 e 24 anunciam que a salvação, que esse Messias conquistaria para o seu povo, seria por meio do seu próprio sofrimento e morte. Ele diz: não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. E nós sabemos que o Salvador, Jesus Cristo, que desceu à terra, não viveu mais do que seus 33 anos. No meio da vida, ele foi tirado. Isaías 53 também fala sobre isso. Ele foi tomado da terra e ninguém pode contar a sua geração, porque ele foi tomado da terra sem deixar herdeiros físicos, mas deixando uma grande descendência espiritual. Os versículos seguintes, os versículos 25 a 27, nos ajuda a compreender esse caráter messiânico do Salmo e que de fato o salmista não está falando realmente somente sobre si e sobre o seu momento, porque esses versículos 25 a 27, eles são mencionados em Hebreus capítulo 1, versículo 10 a 12, justamente para mostrar que esse Deus eterno que vai operar essa salvação, esse Deus eterno que ele vem anunciando desde o versículo 13, e que vai descer do céu e vai libertar os aflitos e vai salvar o seu povo e vai ouvir a oração do seu povo, esse Deus eterno, Hebreus capítulo 1, versículo 12 e 10 a 12, citando esse Salmo 102, versículo 25 a 27, vai dizer: é Jesus. Jesus é o Deus eterno. Ele é o eterno Deus que entrou no nosso tempo para experimentar as aflições dessa vida transitória, e ele mesmo experimentou a transitoriedade da vida. Ele mesmo experimentou o que é sofrer e morrer. Então percebam que esse Salmo 102, ele começa com o lamento de um aflito, possivelmente Davi, possivelmente depois do pecado de Betsaba, depois do Salmo de ter clamado pela certeza do perdão no Salmo 51, e agora buscando pela alegria da salvação, passando pelo lamento de um aflito, passando também pela esperança de uma nação inteira, porque a partir do versículo 13, não é mais somente a esperança do salmista, mas ele agora incorpora toda a nação de Israel, e não apenas a nação pactual de Israel, mas também o povo de Deus espalhado pelo mundo todo. E o Salmo conclui com a certeza de que a salvação do seu povo, não apenas um alívio momentâneo para os sofrimentos presentes, mas a certeza de que essa aflição que nós enfrentamos nessa vida terá um completo fim. Essa certeza vem com o anúncio do Salvador, que é o Deus eterno, e que por meio da sua morte sofreu o nosso destino eterno para nos garantir uma vida eterna na companhia do nosso Deus. O Salvador Jesus Cristo deixou o trono celestial, desceu à terra, derramou a sua vida pelo caminho, e você pode ver essa expressão no versículo 23, quando ele expressa: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. E isso foi exatamente o que o Salvador Jesus fez desde o momento que ele encarnou. A sua vida foi sendo deixada pelo caminho e derramada completamente na cruz, esgotando na cruz o sangue redentor das nossas almas.
Jesus, se os irmãos se lembram também, Jesus expressou essa angústia por estar prestes a perder a vida tão cedo, quando ele estava no Getsemane, porque no Getsemane Jesus ora para que, se fosse possível, Deus não lhe fizesse tomar o cálice naquele momento, porque ele sabia que a morte já se aproximava. Mas como o Senhor Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, apesar de expressar a mesma angústia que nós expressamos em nossos sofrimentos, ele foi obediente ao ponto de derramar a sua morte na cruz e ser tomado antes do tempo. Irmãos e irmãs, de fato, a nossa existência nesse mundo é uma existência sujeita a todo tipo de aflição e tribulação. A gente não escapa, não tem como escapar. Nós somos pecadores. Nós podemos confiar que os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo e que, portanto, não há mais nenhuma condenação por causa deles. Nós temos de reconhecer que, por causa dos nossos pecados, nós colhemos muitos males nessa vida. E nós podemos experimentar esses males e a angústia da vida de uma maneira muito diferente, talvez, daquilo que o salmista experimentou e descreveu nos versículos 3 a 11. Porque a maneira como cada um de nós passa por essas aflições na vida é muito diferente e às vezes muito particular. Para uns pode ser angustiante sentir a sensação da morte, sentir que a morte está se aproximando, o seu corpo está definhando, ele já não percebe reação no seu corpo, sua força está indo embora, e a qualquer momento ele vai morrer, vai deixar essa vida, e pensando nas muitas coisas que ele talvez queria desfrutar e não pôde desfrutar. Para outros, a solidão pode ser um motivo de muita tristeza. Muitas pessoas que sofrem por causa de solidão prefeririam estar carregando uma doença grave no corpo, a sofrer os horrores que a solidão muitas vezes está trazendo ao seu coração. Outros sofrem os horrores no seu corpo, dores insuportáveis, doença atrás de doença, quando escapa de uma, cai em outra, quando sente alívio em uma, começa a sofrer por causa de outra doença, e assim a sua vida nesse mundo é um carregar as dores de muitas enfermidades. O salmista descreve essas aflições, mas nós sabemos que todas elas sofreu o Salvador Jesus Cristo, e ele sofreu para que um dia nós não precisemos mais sofrê-las. Jesus experimentou a morte para que nós tivéssemos vida eterna. Ele experimentou a solidão e o abandono para que nós não fôssemos lançados no abandono do inferno por causa dos nossos pecados. Cristo carregou no corpo e na alma as dores mais profundas e intensas por causa dos nossos pecados, para que a promessa futura de um novo corpo, onde a morte não terá mais poder e onde o pecado não corromperá mais, possa se cumprir na nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, é verdade que ainda nós temos que passar por muitas aflições nessa vida, mas já ouvimos em outra pregação que até nisso nós podemos nos alegrar, porque nós hoje entendemos que
os sofrimentos, as angústias da vida não são apenas castigo e consequência dos nossos pecados, mas também são motivo de louvor para nós, porque assim nós nos unimos a Cristo, não apenas na salvação e nas bênçãos que Ele nos proporciona, mas também nos sofrimentos de Cristo que marcaram essa salvação e as bênçãos advindas dessa salvação. Como o apóstolo Paulo falou, em meu corpo eu cumpro o que resta das aflições de Cristo. E em outro lugar nós lemos, tende por bom ânimo ao passarem por diversas provações. Quando nós passamos por todo tipo de provação nessa vida, apesar dos gemidos que nós emitimos durante o sofrimento por causa dessas angústias, nós podemos abraçar a promessa de que nós estamos sofrendo por causa da nossa união com o nosso Salvador Jesus Cristo. E se nós fomos achados por dignos, em nossa união com Cristo, de sofrer no nosso corpo e na nossa alma as aflições de Cristo nesse mundo, por amor a Cristo, podemos também ter a certeza de que as promessas que advêm desse sofrimento são garantidas a nós. Aqueles que estão unidos a Cristo em sua morte, também estão unidos a Cristo na sua ressurreição. Os que experimentam a morte na união com Cristo e no sofrimento de Cristo, também experimentam os benefícios da ressurreição de Cristo e da ascensão de Cristo aos céus. Por isso, anime-se, irmãos. Consolem-se com a salvação que o Pai já realizou em favor de vocês por meio de Jesus Cristo. E alegre-se com a promessa de que vocês desfrutarão de uma vida nova na presença de Deus, no novo céu e na nova terra que nos é prometido, os versículos finais deste salmo. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. O Salvador, que já operou a nossa salvação, está preparando para nós novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, onde os sofrimentos não terão mais lugar, e onde Deus nunca será um Deus ausente em nossa percepção, mas um Deus que estará sempre conosco, e onde nós, como povo do Senhor, não experimentaremos mais a transitoriedade da vida, porque a morte não terá mais poder sobre nós, mas nós seremos estabelecidos junto ao nosso Deus para todo sempre. Amém.